Olá, seja muito bem-vindo ao videocast da Governança Londrina Inteligente, um espaço que vai discutir ações e projetos para tornar a nossa cidade cada vez mais inteligente. Ao meu lado, Cristiane Cordeiro, presidente da Governança. Seja muito bem-vinda. Olá, Luporini. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E olha só, a Governança surgiu com o objetivo de fomentar políticas públicas e ações de Smart Cities, integrando atores públicos e privados a fim de tornar Londrina mais eficiente, próspera e sustentável. E nós estamos entrevistando os candidatos e candidatas à Prefeitura de Londrina para falar sobre o assunto, para ouvirmos propostas sobre cidades inteligentes. E no episódio de hoje nós recebemos aqui o candidato Coronel Vila, que é coronel da Polícia Militar e candidato à Prefeitura pelo PSDB. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado, Fábio. Obrigado, Cris, pelo convite. Eu fico muito satisfeito, muito enaltecido em poder participar desse bate-papo tão importante a respeito do que nós temos de visão para a cidade de Londrina, as perspectivas de uma cidade inteligente durante a nossa gestão. Eu que sou uma pessoa nascida aqui na cidade de Londrina, que já tive a honra de ser o diretor de tecnologia e qualidade da Polícia Militar do Estado do Paraná. Embora não seja um técnico específico da área, já fiz gestão desta área junto à Polícia Militar e acredito que nós tenhamos propostas que vão de encontro aos interesses de tornar Londrina cada vez mais inteligente. Candidato, a nossa primeira pergunta é justamente essa. Isso. Quais são as suas propostas para tornar Londrina uma cidade mais inteligente? Bom, em primeiro lugar, nós temos uma cidade que efetivamente não está conectada, tá? Nós não temos, por exemplo, secretarias que se comunicam. Hoje, se eu precisar extrair da rede pública de saúde, UBS, UPAs, um relatório, por exemplo, como prefeito e gestor que sou, para avaliar o atendimento, as demandas, etc., eu não consigo fazer isso dentro da minha sala. Ou seja, passou da hora de Londrina, esse monstro, um monstro no sentido positivo, uma grande cidade, se informatizar. Quando você não tem mecanismos de informatização aplicados à administração pública, você extrai do prefeito a possibilidade do prefeito e de seus secretários, a possibilidade de fazer uma boa gestão, inclusive à distância e de forma remota. Nós, na Polícia Militar, já implementamos vários sistemas que permitem que nós façamos a gestão dos nossos recursos humanos e logísticos de casa. Você consegue, através de um aplicativo de celular, fazer essa avaliação e verificar como está a eficiência do seu atendimento. Isso tem que ser aplicado também na cidade. E olha, dentro disso, Exatamente diversos programas e projetos e sistemas, como o senhor falou, precisam todos de recursos, né? E a gente queria saber, né, Cris? Qual o modelo de captação para implementar tanta proposta assim? Veja só, em primeiro lugar, nós temos que tirar dinheiro do orçamento para fazer essa aplicação na informatização. Eu quero tornar, de fato, a prefeitura, diferente do que hoje está, uma prefeitura una e indivisível, em que o prefeito ele tenha lá os seus músicos, seriam seus secretários, as suas secretarias, todos integrados. Acabei de falar agora da necessidade de que nós tenhamos uma forma remota de fazer o controle de tudo. Mas para isso é necessário que nós tenhamos coragem de investir. Alguns dizem, que é um pensamento politiqueiro, não político, que investir em informatização é uma coisa que é igual rede de esgoto. Não aparece aos olhos dos outros, embora fomente a eficiência da administração. Mas a rede de esgoto também é importante. E a informatização é importante. Então nós precisamos tirar parte do orçamento e dedicar à prefeitura. Eu entendo que as principais mudanças na administração pública, elas ocorrem de dentro para fora. Uma empresa do tamanho da de Londrina, 10 mil funcionários públicos da Ativa, ela não pode funcionar ao modelo antigo. Ela precisa ter um sistema de avaliação de indicativos, de indicadores, da eficiência dos seus funcionários, porque se você não tem esse instrumento de avaliação, você coloca todos na mesma vala e vem aquela pergunta: adianta eu ser eficiente se ninguém está olhando para mim? Então eu preciso ter um instrumento para fazer isso, e para isso nós vamos ter que gastar. Agora, tem outro detalhe que importa. Nós precisamos fazer convênios com
corporações, inclusive privadas, que visem fomentar a inteligência artificial na nossa cidade. Eu tive o prazer de, estando em Curitiba, fazendo o curso superior de polícia, ir na Smart City de Curitiba. Tá? Fantástico, um lugar imenso, muito bem estruturado. Observe que lá de dentro, se um semáforo para de funcionar, eles já ficam sabendo. Não é necessário que alguém ligue na ouvidoria para fazer isso. Os sistemas Sanepar, Copel estão interligados, né? Então, esse tipo de coisa nós temos que buscar fazer aqui na nossa cidade. Chega de amadorismo. Nós temos que sair da idade da pedra e acompanhar a inovação, acompanhar a tecnologia, informatizar a nossa prefeitura. Candidato, o senhor falando isso, me vem assim uma imagem, exatamente. tipo assim, quer dizer que se o senhor for eleito prefeito, o senhor vai ter no seu celular ali as câmeras da cidade. Como é que vai ser? Os secretários ali responsáveis pelo semáforo, no caso da CMTU, pela iluminação, Londrina Inteligente, vai ter ali, ó, apagou uma lâmpada, como é que vai ser isso? Eu vou explicar como é que funciona na Polícia Militar, para que você tenha uma ideia de como isso é muito possível se fazer, tá? Eu, como comandante do batalhão, por exemplo, existem níveis de acesso, é claro. Não é todo mundo que pode acessar, é uma questão de segurança da informação e da comunicação, né? Mas eu, do meu celular, se eu acordar 3 horas da manhã, sendo comandante do batalhão, eu abro e sei no meu celular onde estão todas as viaturas. 3 da manhã eu posso dizer o seguinte: viatura tal, eu quero você em tal lugar, porque eu estou te vendo no lugar onde eu não queria que você estivesse. Isso é importante. Outra coisa, você colocou o dedo na viatura que está lá, né, você fez o toque lá, né, colocou o dedo, o que acontece? Na hora aparece o seguinte: qual é a natureza da ocorrência que ele está atendendo, quantas vezes tocou o telefone para que o nosso atendente pudesse atender a pessoa que estava precisando do socorro, em que endereço ele está. Se precisar de um apoio, ele não puder falar no rádio porque é muito grave a ocorrência, a própria central já verifica isso. Mas não é só isso. Além desse sistema que nós temos, que chama SAD, Sistema de Atendimento e Despacho de Ocorrência, nós temos outros sistemas, como por exemplo o Olho Vivo. Olha que interessante, eu já tentei trazer isso para Londrina, tá? Não consegui. Não consegui porque tinha que ter um acesso por meio da prefeitura. O que significa o Sistema Olho Vivo? O Sistema Olho Vivo ele tem acesso ao banco de dados da Celepar. Então ele tem todo o acesso a pessoas, por exemplo, foragidas, veículos furtados e roubados, e as câmeras inteligentes, elas captam esses dados e mandam para a central imediatamente, como forma de emergência. E você pode deslocar as viaturas até o lugar onde está o foragido por reconhecimento facial. Agora, não adianta nada a prefeitura ter câmeras inteligentes se não tiver acesso ao banco de dados da Celepar. E a ideia minha era fazer com que a prefeitura liberasse um link para a Polícia Militar, para que a Polícia Militar pudesse ter acesso, né, a esse sistema aqui em Londrina, e ao mesmo tempo a Guarda Municipal passaria também a ter esse acesso. No entanto, não evoluiu as tratativas com a prefeitura, embora a Polícia Militar tenha todo o interesse em fazer isso. Isso são mecanismos de inteligência artificial que ajudam na administração pública, são fundamentais para observar-se o princípio da eficiência. Candidato, isso depende do quê? De um decreto, do projeto de lei, do que? Não, já existe um convênio. Já existe um convênio. O convênio, ele de fato, ele estabelece que tem a contrapartida da Polícia Militar, que eles liberariam o link para nós e nós liberaríamos os dados do boletim de ocorrência para eles, boletim de ocorrência da Polícia Militar. Esses dados do boletim de ocorrência não foram liberados, então, portanto, a Guarda Municipal não libera o link para a Polícia Militar. Mas eu acredito que dá para fazer uma coisa por vez. Entendeu? Porque uma situação ela é técnica, liberar o link para a Polícia Militar e a Polícia Militar liberar o banco de dados para a Guarda Municipal também. Outra matéria é a liberação do BO, que pode ser tratada politicamente por meio da Prefeitura e do Governo do Estado. Afinal de contas, são os dois chefes do Executivo, um na esfera municipal, outro na esfera estadual. Então, é o tipo de serviço ao qual a população não tem acesso por falta de ajuste dos dois entes federativos. Agora, a gente sabe que uma cidade inteligente, né, Cris, não é apenas tecnologia e inteligência artificial, apps, conectividade. A gente sabe hoje que cidades inteligentes também é qualidade de vida aos cidadãos. O que você pensa para mudar Londrina com qualidade de vida para todo mundo? A gente tem essa pretensão de atingir 100% da população, e é o que a gente espera dos candidatos. Eu entendo que quando você informatiza o sistema público de atendimento,
você naturalmente está fazendo com que a população seja melhor atendida. Eu falei agora há pouco sobre saúde. Se eu quiser saber quantas pessoas estão na fila na UBS ou na UPA, eu deveria ter acesso de dentro da minha sala. Qual que é o objetivo disso? É diminuir o gargalo, é ter um instrumento de governança, é ter um instrumento por meio do qual eu vou verificar por que determinado médico atendeu 6 pessoas e o outro médico atendeu só uma pessoa. Eu consigo avaliar isso. E eu consigo fazer gestão disso aí. Né? Então, toda vez que você consegue implantar sistemas, né, que servem de mecanismos para melhor gerenciar a cidade, você está melhorando a vida da população, porque essa informatização, a criação do sistema, a interligação de todas as secretarias. Observe que as secretarias, cada qual delas, tem um documento padrão, diferente. Não existe um documento, ou seja, elas não se comunicam. Outro exemplo da informatização que vai trazer benefício para a população. A questão da expedição de alvarás para o desenvolvimento da cidade. Hoje, tudo está muito vinculado a subjetividades. Cada pessoa despacha de um jeito, cada secretaria se manifesta de uma forma. Não existe um padrão e um lapso temporal dentro do qual aquela secretaria tem que despachar. E quando você informatiza, você exige que a pessoa se manifeste e faça aquele documento rodar, para que efetivamente, por exemplo, um alvará seja disponibilizado. Hoje nós temos em média, 6 meses, em média, às vezes mais, para a expedição de um alvará para um estabelecimento funcionar. Então, qual que é a vantagem que nós temos para o empreendedor? Qual que é a vantagem, qual que é a facilitação que o poder público oferece para essas pessoas? Nenhum. Se você tem um sistema informatizado, você viabiliza que esses processos se agilizem. Quem ganha com isso? A cidade, porque ela cresce, ela passa a ser mais atrativa para os investidores vão ter maior facilidade na tramitação documental dentro da prefeitura e vão encontrar aqui ambientes para que eles possam aqui se instalar. Empresários daqui, médio, pequeno e grandes empresários de fora também. Então nós acreditamos que quando você informatiza, você não informatiza para você mesmo, você informatiza para as pessoas. Nós temos aplicativos hoje, e nós temos que estudar uma forma de fazer isso, que poupa que a pessoa ligue para a prefeitura para falar, por exemplo, que há um buraco. Eu já fiz contato com uma empresa, não vou mencionar o nome da empresa, para não fazer propaganda, evidentemente, de São Paulo, que veio para Londrina e fez um teste comigo aqui. E ela anda por toda a cidade, como se fosse aquele carro do Google, né? Faz toda a varredura da cidade e ela expede relatórios. Por exemplo, rua tal, falta sinalização horizontal, vertical, tem buraco, o mato está tampando a placa, não consigo visualizar, né? Tem irregularidade. São mais de 30 irregularidades que ela detecta e te manda como relatório. Assim sendo, mensalmente, o gestor, o prefeito, independentemente da reclamação que a Cris vai fazer, ele já sabe onde ele precisa fazer aquele conserto, entendeu? Então ele consegue, antes mesmo da reclamação chegar, já ir adiantando. Isso economiza tempo e entendo eu, que edifica a eficiência na administração pública. Candidato, nós temos um ranking nacional que é o Connected Smart Cities. Em 2024 a gente perdeu algumas posições, Nós éramos né? 19º, E hoje agora? nós somos 24º. Perdemos 5 posições. O que o senhor vai fazer, né, candidato? Que pra gente ações voltar a na ser bem prática posicionado. para a gente poder voltar Tá. às A nossa melhorar ideia a posição? é fazer contato com empresas, né, que impulsionam esse ecossistema da inovação, né, fazer convênios, trabalhar em convênios com eles, fazer espécie de concursos para que as pessoas possam trazer as suas propostas, para que nós possamos conhecer aquilo de novo, de tecnologia que as pessoas estão trazendo, para fomentar isso na cidade de Londrina. É importante que o poder público esteja intimamente ligado a essas questões, porque no final das contas é ele próprio que vai se utilizar dessas inovações, dessas novas tecnologias para beneficiar a população. E olha, nós temos dentro do ecossistema de inovação, aliás, da qual Londrina Inteligente faz parte, o ecossistema Estação 43, que tem cada governança, um determinado hub de incubação de startups, por exemplo, né? O da construção civil, do agro, entre outros. O senhor está falando de empresas e empresários de fora e daqui de Londrina, mas como é que vai ser o olhar da prefeitura em relação às startups, muitas das quais
tem grandes soluções para uma cidade inteligente. Nós temos que estar abertos para conversar, dialogar a respeito, aprender com esse pessoal. Eu sempre digo uma coisa que é muito interessante. O prefeito, ele não precisa ser técnico em tudo. Nós temos um prefeito hoje que é médico. Ele não sabe muito, por exemplo, sobre engenharia civil. Imagino que ele sabe muito pouco. Ele não sabe sobre arquitetura e urbanismo. Mas ele tem um bom time que trata dessa situação. Então a ideia minha, em primeiro lugar, é fazer uma composição de secretários que sejam técnicos. É importante. E nessa seara nós pretendemos aplicar alguém, por exemplo, na CODEL, que tenha íntima ligação com essas empresas e que faça com que esse ramo ele se solidifique cada vez mais na nossa cidade, que ele avance e que nós consigamos não só recuperar as 5 posições, né, que você falou agora há pouco, cinco posições, até avançar ainda mais, por que não? Já que nós temos grandes empresas aqui e temos certeza que temos grandes talentos para que nós possamos fazer esse avanço. Essa solução que você havia dito que conheceu estava lá no Connect Smart City. Então, eu aconselho aos gestores sempre visitar essas feiras, porque trazem novas soluções de GovTechs, que são importantes hoje para a gente, e que pode trazer para cá, e eu brinco, não é copiar, né? É você melhorar e trazer para a nossa cidade grandes soluções. Mas ainda que seja para copiar, Cris, desde que seja alguma coisa que vai dar certo na nossa cidade, né, e que de repente não fique tão caro em relação ao custo, né? Não que não vale a pena investir bastante nisso, vale, mas é claro que a administração ela tem que ter esse cuidado com os gastos públicos. Mas se você conseguir, por exemplo, algum tipo de inovação, algum tipo de tecnologia nova que vá de encontro com os interesses da cidade, você tem que ter a coragem, sim, de trazer essa empresa ou a pessoa que promove essa inovação. De preferência que esses talentos venham da nossa própria cidade. É isso que é impulsionar as nossas startups, né? Isso. Porque eles têm competência, falta dar esses desafios para os problemas que a gente tem. O Cris, e candidato, seria o caso de criar uma Secretaria da Inovação? Sim. Eu não diria que uma Secretaria da Inovação, mas colocar na CODEL uma diretoria que trate dessa situação e que seja comandada por uma pessoa que tenha habilidade política e que tenha conhecimento técnico. Eu volto a dizer, eu fui diretor de tecnologia e qualidade da Polícia Militar. Entendo pouco de tecnologia, mas fui gestor, né? E como gestor, mesmo não sabendo muito, e como tinha um corpo técnico, a coisa fluía muito bem, graças a Deus, né? A Polícia Militar hoje ela tem vários sistemas interligados, isso é muito bom. Quando vai começar uma escola de soldados, a coisa não é manual. Se eu tenho 60 soldados que vão incorporar, o próprio sistema acusa a necessidade de que você tenha a previsão de farda, de armamento, coturno, viatura. Então, observe que a coisa não é feita no improviso, né? E assim sendo, da mesma forma, eu pretendo colocar alguém nesta secretaria ou subsecretaria, né, para que essa pessoa se encarregue de dar a importância a esse ramo que esse ramo merece. Com certeza, conforme eu falei, é uma das minhas bandeiras, informatizar a cidade, tornando-a uma cidade de vanguarda, é uma situação que eu pretendo fazer. Bem, nós temos... eu acho que agora a gente pode perguntar, nós temos uma iniciativa aqui já em Londrina, que é o Sergipe Inteligente. Ainda está bastante incipiente, mas vai exatamente com o que você pretende, que você está conversando com a gente sobre o que é para Londrina. Então, eu acho que podia conversar um pouco mais sobre isso uma outra hora, né? Exatamente, claro. Mas agora nós temos um grande projeto para Londrina, a longo prazo, que ultrapassa gestões municipais, não é, Cris? O Master Plan Londrina 2040, não sei. Que é um plano a longo prazo para o desenvolvimento de Londrina. E para cidades inteligentes, eu acho que nós temos 79 itens, se não me engano, de propostas. Você tem alguma dessas ações prioritárias no seu governo? Veja, eu já li o Master Plan. Eu não me lembro agora exatamente das 70 e poucas propostas, mas eu digo o seguinte, de tudo que eu li, e não fala só sobre inovação, fala sobre outras tantas coisas, né? Conversando com o presidente da CIL, Ângelo Pamplona, e outras pessoas que participaram desse processo, nós pretendemos aderir e fazer o Master Plan andar.
em todas as suas vertentes. Tá? Então nós precisamos começar a pensar Londrina de forma técnica, né? E pensar Londrina em consonância com o Master Plan é observar questões de natureza técnica, conversar com a sociedade civil organizada, com outras empresas e fazer de Londrina uma cidade melhor. Então esse é o compromisso que nós temos. Londrina tem que ser, como o próprio Master Plan disse, criadora, criativa e inovadora. Né? Vamos lutar para isso. Candidato, o senhor falou muito aí de implantar sistemas e aplicativos, etc., para os gestores municipais, como o prefeito e os secretários. Mas nós queremos saber na outra ponta, para a população, que serviços hoje podem ser implementados, que aplicativos podem ser implementados para que a população esteja mais conectada, ou seja, os serviços digitais estejam mais acessíveis à população. Um dos objetivos de se informatizar a administração pública não é só, volto a dizer, já falei isso hoje, não é só dar um mecanismo de eficiência para a administração e devolver isso como forma de serviço bem prestado à comunidade, mas é atender a comunidade. E assim sendo, seria um mecanismo de transparência. As pessoas teriam acesso às informações desde que isso não violasse o direito à intimidade de outras pessoas ou à privacidade, mas as pessoas teriam acesso a todas essas informações. Você imaginou você podendo fazer o agendamento de uma consulta, por exemplo, na UBS, pelo computador rapidinho, né, olhando já quantas vagas tem? Isso é uma coisa que vai chegar como um benefício para as pessoas. Né? Você imaginou, por exemplo, nós discutimos isso numa reunião que fizemos, em Londrina não tem isso. Um portal do turismo. Olha que coisa interessante. Eu que estou lá na governança do turismo, a gente sabe essa demanda, né? Um portal do turismo, o que seria isso? Vou explicar. Se eu vou para o estado de São Paulo com a minha esposa, ou para o Rio de Janeiro, como é que eu faço? Eu não vou viajando à louca, né? Na louca. Eu sei que o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Então, eu entro no portal da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu vou achar lá todos os pontos turísticos que eu posso ir. E posso agendar cada dia ir num lugar. À tarde eu vou num lugar, à noite eu vou em outro. E às vezes, até empresas particulares, bares, né? Restaurantes que você pode ir, você clica, abre até o cardápio do local. Né? Isso vai funcionar hoje à noite, qual show vai ter. Então, isso aquece a cidade. As pessoas já saem daqui sabendo que estão indo para o local turístico e sabem o que vão fazer. Né? Aqui em Londrina não tem. Agora, não tem o quê? Pontos turísticos? Claro que tem. Tem um monte de lugar bonito para se conhecer. Mas a pessoa que vem de fora, por exemplo, para ver um show, vai ter um show aqui no Moringão. Vamos sair de Maringá e vamos ver o show no Moringão. Mas vamos passar 3 dias em Londrina. Vamos fazer o quê? Não sabe. Tem que sair perguntando para as pessoas. Não sabem, entendeu? Não sabem sequer onde vai encontrar o bar que ela quer. Né? De repente lá um pub irlandês, né? De repente um restaurante, uma churrascaria, um show que vai ter, uma atração que vai ter na cidade, os pontos turísticos da cidade. Não há isso. Então a pessoa chega perdida aqui e isso faz com que as pessoas entendam que Londrina não é um lugar bom para se fazer turismo. Então, ter o portal, esse portal de turismo é fundamental e ele deve ser alimentado constantemente. Talvez para isso nós precisamos fazer alguma espécie de convênio com a Brasel, algum órgão assim, que nos dê, por exemplo, subsídios para alimentar esse portal. Mas aquilo que já é ponto turístico na cidade de Londrina já tem que estar lá. A pessoa tem que saber o que vai fazer. A pessoa vem aqui, por exemplo, numa Stock Car, né? Ela vai ter que sair caçando por aí. O que eu faço hoje? O que tem de bom? Vai para Paranaguá. Vai para Paranaguá para conhecer os bares da Paranaguá, porque não sabe quais são os bares exatamente que tem lá. Ou vão porque alguém dá uma dica. Mas não existe nesse portal um indicativo que oriente as pessoas ao que fazer durante a sua estadia aqui na cidade. O Vila disse tudo, né? Londrina, uma cidade inteligente não é só aplicativo, é também bar, restaurante, turismo, praça, parques. E a gente fala, né, Cris, que a governança Londrina Inteligente é transversal a todas as outras. Então, ações como essa da governança de turismo, por exemplo, que são demandas da governança de turismo, além do portal turístico, assim também o Centro de Atendimento ao Turista, o CAT Inteligente, nos ajudariam a ganhar algumas posições no ranking Connected Smart Cities, né? Mas eu estou curioso aqui uma coisa, viu, Cris? Eu quero saber quem vai ser o gestor, o diretor da CODEL que o senhor vai nomear, que
que vai ter esse trato político, mas ao mesmo tempo esse corpo técnico? Eu já indiquei como vice-prefeito uma pessoa que é técnica, que é o José Hoffmann. Pessoa muito conhecedora, é um engenheiro, tem ideias sensacionais, eu aprendo muito com ele. É um senhor que já tem experiência na área política e na gestão, né? Então foi uma indicação técnica. Eu pretendo fazer o mesmo nas secretarias. Eu costumo dizer assim, eu não falo nomes ainda de pessoas, porque isso pode gerar uma briga danada, né? Porque as pessoas, todas elas querem, quando você chega à prefeitura, ocupar cargos importantes. Mas entre querer e ter talento para isso é diferente. Então a gente precisa conseguir pessoas que tenham capacidade técnica, mas que tenham habilidade política. Porque senão você tem uma pessoa que sabe muito, mas não sabe como tratar as questões e não consegue nada para a cidade. Então, embora eu não vá mencionar aqui o nome da pessoa, eu posso assegurar a vocês que as nossas indicações vão ser técnicas. Na Codel, por exemplo, eu vou ter uma pessoa que tem uma visão empreendedora e que tenha aptidão para preparar ambientes e trazer grandes empreendimentos para a cidade de Londrina. Se a pessoa não conseguir, né, os secretários, eles são cargos comissionados. Se a pessoa não conseguir atingir a meta que nós estabelecemos, nós trocamos. Simples assim. É por isso que o cargo é comissionado. Você não precisa explicar. Você troca. Não por razões pessoais, mas se não atingirem a meta, nós trocamos. Nós estamos chegando ao final. Ele entendeu também porque a nossa preocupação, né, do perfil claro. que afeta nós. Exatamente. Inclusive a Codel, a Londrina Inteligente e a Autoria. É muito possível, inclusive, que nós consultemos vocês para fazer essa escolha, tá? Estamos à disposição. Estamos aqui para isso. Mas, candidato, nós estamos chegando ao final. Eu vou te dar, então, pelas regras, 1 minuto para suas considerações finais. A hora que terminar esse minuto, eu interrompo educadamente. Ok. Pode ir lá. Pessoal, eu gostaria de agradecer novamente, né, o convite que me foi feito. É uma excelente oportunidade para que nós tragamos aqui para vocês um pouco daquilo que nós entendemos necessário para tornar a nossa cidade uma cidade mais inteligente. Vamos investir nisso. É fundamental para uma cidade funcionar adequadamente que ela seja inteligente, que ela seja informatizada para dar qualidade de vida às pessoas, servir de mecanismo para que os servidores públicos possam melhor trabalhar e com menos sobrecarga os dados que recebem, para que nós consigamos mais investimentos para a cidade, para que nós tenhamos instrumentos de gestão e governança para a cidade de Londrina. E assim sendo, eu agradeço essa oportunidade e tenho a certeza que a nossa visão é uma visão operacional, uma visão de gestor. Eu sei do que estou falando, porque quando era gestor, eram esses mecanismos que me davam condições de fazer uma boa gestão da Polícia Militar e assim eu pretendo fazer também no nosso município. Muito obrigado, candidato. O tempo das considerações finais, né? Acabou, Agora é assim, a gente registrando tudo isso aqui, a gente com certeza vai cobrá-lo dia 1º de janeiro, caso o senhor seja eleito, tanto aí na Governança Londrina Inteligente, quanto todos os projetos transversais de outras governanças do ecossistema Estação 43, que façam menção e referência à cidade inteligente. Ok, né? Pessoal, só lembrando, Coronel Vila 45, tá, pessoal? Não se esqueçam. Lembrando que vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Exatamente. Eu já quero agradecer aqui, Cris, a Folha de Londrina, que tem nos dado o apoio, cedeu o espaço, esse espaço lindo e maravilhoso, onde a gente pode receber os candidatos e candidatas para gravar esse podcast. Então, você já siga aí o nosso canal no YouTube, Londrina Inteligente, não é isso? Onde estarão ali disponíveis todas as entrevistas. É Cris, isso mesmo. Eu que agradeço, Vila, pela sua disponibilidade. E mais uma nos vez. colocamos à disposição. Muito obrigado, viu, candidato? Ok, obrigado, Fábio, obrigado, Cris. Bom, e a Governança Londrina Inteligente, neste episódio, vai ficando por aqui, mas a gente tem outros episódios com outros candidatos e candidatas à Prefeitura de Londrina. Além disso, o nosso canal no YouTube vai discutir temas ligados à governança londrina, Smart Cities, etc., inclusive nas transversais com outras governanças, para que a gente possa, então, estimular e fomentar esse assunto em nossa cidade, independentemente da gestão municipal, de quem esteja lá ocupando o cargo. Então, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos próximos episódios do videocast da Londrina, da Governança Londrina Inteligente. Um abraço e até a próxima.